É isso aí, meu povo. Bora para mais um vídeo, mais um react aqui do canal. Nicolas Ferreira dando aula aí do que precisa ter no ano que vem para a direita vencer o Barbudinho e libertar a nossa nação dessa galera aí que vem causando destruição total em massa propositalmente, né? É nítido que essa galera causa destruição proposital para que a população, segundo o próprio Barbudo, não ganhe um salário bom, porque se as pessoas começarem a ter um bom salário, essas pessoas não vão mais apertar o botãozinho vermelho e aí o Barbudo vai acabar perdendo. Só quem não enxerga isso é a galerinha da canhota, né? Que quer, não enxerga que o cara quer que elas continuem. Mas é um negócio que eles não vão enxergar, porque eles não entendem, né, como enxergar. É triste, é triste. Importante. Qual é a agenda que a gente precisa ter na direita para vencer Lula no ano que vem? Boa noite mais uma vez aí a todos do Bradock. Obrigado aí pelo convite. Olha, eu não acho que existe uma bala de prata, tá certo, Serrão? Eu acho que são diversas agendas. Obviamente, existem uma escala de prioridade. Então, é inegável que a eleição do ano que vem, no âmbito da gente conseguir uma maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, principalmente, que é de fato quem consegue fazer pesos, né, e contrapesos contra o STF, tem sido extremamente omisso, já não é de agora, mas de alguns anos, contra os mandos e desmandos do STF, principalmente na figura de Alexandre de Moraes. Então, o que eu vejo é que a gente precisa sim focar na eleição. Por um outro lado, você percebe que há um campo, né, que Olavo sempre nos traz para poder a gente é, trabalhar e que pouco se é feito, e quando é feito, realmente muitos não valorizam, que de fato é o trabalho de base. A gente precisa ter uma abertura maior dentro, digamos assim, da grande mídia, né, dos canais. Eu, inclusive, na entrevista que eu dei essa semana para o Cláudio Dantas, eu disse, olha, cadê os bilionários, né, do nosso país aí, né, de direita, conservadores, que querem, né, um canal de televisão, né, que contenha todos, que de fato seja de direita, assim como tem nos Estados Unidos a Fox News, né, que é declaradamente de direita. Aqui no Brasil nós temos várias declaradamente de esquerda e outras que não são declaradas de esquerda, mas que são de esquerda e que a gente precisa posicionar. No âmbito também da produção, né, cultural e literária, você tem o próprio Rodrigo Constantino, que inclusive um dos primeiros livros, né, que eu li na minha vida foi o Esquerda Caviar dele, quando eu tinha ali, se eu não me engano, acho que os meus 16, 17 anos de idade. Fui nas suas palestras lá em Belo Horizonte, na época ali do Fórum, né, da Liberdade. Tem até uma foto com o Rodrigo aí de muito tempo. Eu estava um pouco mais raquítico e o Constantino também um pouco mais jovem. E ainda assim, naquela época, eu já selecionava bem, né, quem seriam as pessoas que eu acreditava que tinham uma honestidade intelectual para poder dar um norte intelectual para o nosso país. Então, eu acho que são esses dois meios que a gente tem que trabalhar, Serrão, tanto principalmente no âmbito da eleição, compreender que não existe nenhuma bala de prata na política, mas que é importantíssimo a gente ter maioria para poder fazer as mudanças estruturais no âmbito de legislação penal, no âmbito de mudança de pacto federativo que a gente está precisando, de reforma também administrativa, reforma tributária, né? A gente chegou a 3 trilhões de arrecadação esse ano e ainda assim você vê que o dinheiro está indo para onde, né? Então, eu acho que são essas mudanças que a gente precisa fazer aí para ter no ano que vem um Brasil, um passo, né, para um Brasil diferente. Carol Esponza, sua pergunta para o deputado federal Nicolas Ferreira. Falando ali sobre mobilização das bases, a gente tem agora a candidatura do Flávio Bolsonaro, né, que veio para ficar, muita gente achando ali que era um blefe ali no início, era só para ele conseguir finalmente pautar né, não a dosimetria no Congresso, né, mas a anistia, mas não é isso que a gente está assistindo. O Flávio realmente está fazendo uma campanha exemplar, né, botando as pautas importantes da direita, mas também fazendo esse trabalho de interlocução. Teve com Pablo Marçal, teve ali o apoio, está tendo apoio de lideranças do centro. Como você vê, então, essa campanha do Flávio nesse aspecto? Você acha que ele vai conseguir trazer esse eleitor que é um pouco mais resistente ali ao bolsonarismo, vai conseguir unir a direita nessa campanha? Boa noite, Carol. Olha, o Flávio tem ido muito bem nas entrevistas que eu tenho visto dele.
tanto no Ratinho quanto no Flow, tem se portado de uma maneira extremamente afável, né, para o público, preparado em diversos temas. E eu nunca preguei que a gente não deva ter alianças, né? Nunca preguei um puritanismo, né, político. Pelo contrário, eu acredito que a gente, de fato, precisa compreender que em determinados momentos existem pessoas que não têm como, de fato, nós estarmos ao lado para uma aliança que fira os nossos princípios e essência e valores. Mas no âmbito da política, a gente sabe que, principalmente no executivo, é necessário, sim, fazer alianças para poder chegar no poder. Obviamente, desde que isso não represente, digamos, um toma lá da cá espúrio, né? Porque a política é feita de interesse e não tem nenhum problema nisso. O nosso casamento, nossas amizades é feito de interesse, mas um bom interesse, né? A pessoa é uma pessoa agradável, você tem uma similaridade de gostos, de vontades, de humor, e tudo bem. Agora, dentro da política, então, tem que ser esse tipo de interesse. Não é o interesse que a gente vê, por exemplo, né, de Lula e Alckmin, né, que eram inimigos mortais e, por conta de um interesse de poder, acima de tudo, eles se unem de maneira falsa para poder tomar o poder a qualquer custo. Então, essas alianças, né, e apoios que o Flávio tem recebido, inclusive, né, para uma bolinha, né, do Twitter, né, de direita, que praticamente acusa todo mundo de traidor. Daqui a pouco o próximo passo é falar que o Bolsonaro é traidor do bolsonarismo, né, porque não vai restar ninguém mais para poder acusar de traidor. Para mim isso é política, para mim isso é natural. Eu mesmo sempre preguei, enfim, conversar com todos, dialogar com todos. Obviamente é muito diferente uma conversa, um diálogo, de uma aliança política que, enfim, você irá entregar algo que aquela outra pessoa, você também vai ter que entregar algo para ela que seja ruim. Dando um exemplo aqui, né? Suponhamos que você indique um ministro do STF que seja ali de centro, mas ele pede para você para poder ser favorável, né, ao aborto. Isso aí não é o tipo de aliança que eu estou defendendo, né? Obviamente eu defendo uma aliança em que entre os nossos princípios, os nossos valores, a nossa essência se mantém. Então, para mim, é natural. Agora, engraçado, né, que muitos que nos acusavam, né, os intergalácticos, que diziam aí, né, sobre Pablo Marçal, mesmo não tendo nenhum tipo de relacionamento, de network, de business, de algo, enfim, formal, informal com ele, quando vi ele no futebol lá com o Neymar, eles colocam como, né, se fosse o maior inimigo, né, do Bolsonaro, falou que ele é um traidor, etc e tal, e agora dando o apoio ao Flávio, e não discordo, tá? Acho que é natural da política a gente receber os apoios, porque a gente é infinitamente melhor do que o Lula. Só que para essa turminha fica aí, né, o aviso aí para os telespectadores, né, que prestem mais atenção em quem vocês escutam, em quem vocês dão a sua audiência, mesmo que seja pouca, mas que vocês dão ouvidos, porque essas pessoas literalmente são torcida. E a gente, quando, principalmente vocês, né, que fazem um trabalho jornalístico, vocês não podem ser torcida, né? Vocês têm que ser analistas, muitas das vezes a tua opinião vai gerar um atrito, mas é importante falar. Eu mesmo, quando lá atrás eu disse, olha, a gente não pode perder a eleição do ano que vem. Essa é a minha preocupação. Nós não podemos perder a eleição do ano que vem, porque a eleição do ano que vem significa mais 3 novos ministros do STF indicados pelo Lula. Significa mais 4 anos de Haddad tocando a nossa economia da forma como está. Eu não acredito que o Brasil consiga sair de uma recessão com 20 anos de PT no poder. Então essa é a minha preocupação, e eu deixei isso bem claro na reunião, quando o Flávio anunciou a sua candidatura ali. Eu falei, olha, Flávio, eu só acredito que a gente tem que ter a liberdade de, como direita, já que nós defendemos uma democracia, a liberdade de expressão, né, a liberdade de fala, e nós somos um grupo, nós somos um corpo, e cada parte do corpo tem a sua função, né? A mesma mão que ela afaga vai ser a mão, talvez, que vai dar um tapa para o bem, né? O mesmo olho que enxerga para poder não cair, também, enfim, o olho que também vai enxergar aquilo de bom. E tá tudo bem, a gente tem que ter a maturidade de, como um grupo, principalmente sabendo que a gente não pode cometer erros agora, a gente não está numa época que a gente pode cometer o luxo de cometer erros, porque a esquerda ela é expert em propaganda e campanha, e não pode subestimá-los. Então, eu sempre preguei isso, que a gente mantenha uma coerência, e se for mudar de rota, né, que tudo bem, avise, vamos mudar de rota. Pessoal, antigamente a gente falou a respeito do centro, batemos muito no centro, mas agora a gente entendeu que precisa alocar as pessoas, né, de maneira correta, de maneira transparente, sem mudar os nossos princípios, e tudo bem. O que não dá
é para ter, infelizmente, ali um grupo que as pessoas se tornaram PhDs em afastar as pessoas. E hoje, mais do que nunca, a gente tem compreendido que se a gente não alcançar as pessoas ali, né, principalmente do centro, até mesmo pessoas, né, de esquerda, que não são tão de esquerda, outras pessoas irão alcançá-los. E eu pretendo sempre alcançar essas pessoas, porque como cristão, eu não posso ficar pregando para convertido. Eu preciso alcançar as pessoas que não concordam comigo, as pessoas que estão ali muitas vezes em cima do muro. Então, muitas vezes eu preciso sim fazer uma meia-culpa, dar ali um quê, digamos, de razão para uma pessoa, talvez, que, eu não gosto do Bolsonaro nisso. Falar, tudo bem, ele pode ser um cara um pouco grosso, fala um pouco de palavrão, etc., mas olha isso daqui. E muitas vezes as pessoas da direita perderam essa capacidade de comunicação, de persuasão, de honestidade, de coerência de pautas e de agenda, e isso pode nos prejudicar. Então, eu acredito que, enfim, a candidatura do Flávio, no sentido de escolha do Bolsonaro, é totalmente justificável, afinal de contas, quem ele mais confia, né, do que o próprio filho. Por um outro lado, você tem pessoas que estavam fazendo uma análise, né, de talvez assim, será que a coisa vai engrenar? As últimas pesquisas, né, agora mostraram um avanço até mesmo do próprio nome do Tarcísio. Então, foi, né, de fato, uma surpresa. Existe também um outro campo, né, como o Silas Malafaia, que, enfim, tá soltando o verbo no sentido de que ele apoiaria uma outra chapa, como a do Tarcísio e Michele vice, porque teria, enfim, mais chance de ganhar na visão dele. O que eu acredito é que, como a Bíblia fala, né, a gente tem que examinar tudo e reter o que é bom. Eu escuto o Silas, e do tanto que o Silas já fez vídeo, já me atacando diversas vezes, já teve diversas pessoas, né, que eu escuto e que eu sigo, que já falaram mal de mim, e eu ainda assim continuo escutando a todos, porque eu acho que seria muita soberba da minha parte acreditar que eu tenho a verdade e eu não quero ouvir ninguém mais. Então eu acho que nesse momento agora é importante que, principalmente as nossas lideranças, o Flávio, né, enfim, o partido como um todo, deputados, senadores, escutem tanto o povo quanto as pessoas, escutem os empresários, escutem o pessoal do agro, escutem os professores, escutem os pais e mães, escutem o tio, escutem o taxista, escutem o cara do Uber, escuta, enfim, as pessoas comuns, obviamente, além, né, das pesquisas, porque eu acho que esse feeling, né, de não perder o tato com as pessoas é muito importante para a gente tomar as decisões, né, porque realmente vai ser uma eleição muito acirrada e eu não tenho dúvidas que todos que falem, mesmo talvez sejam de forma áspera, mesmo talvez seja da forma como você não gostaria de ouvir, você precisa não considerar essa pessoa como, enfim, como um traidor, como uma pessoa que quer abandonar, não. Quando o Silas ele foi dar a opinião dele a respeito das mortes que ocorreram lá no Rio de Janeiro, né, que os policiais abateram lá mais de 130 criminosos. Ele falou que só morreu otário, né? E aí o pessoal, tinha uma mulher lá que não deixava ele falar, falou, você é um mentiroso, você é um mentiroso. Ele falou, pá, peraí, você vai deixar eu falar? E é engraçado, porque vocês falam em democracia, que a esquerda é democrática, mas você não consegue me ouvir. Então eu quero trazer isso também para a direita, né? A direita que é democrática, que precisa ouvir a todos, precisa compreender a todos, né? Precisa saber ganhar no argumento. Se o Silas está errado, vai lá e grava um vídeo falando por que ele está errado, né? Se o fulano de tal está defendendo o Flávio e você discorda, vai lá e contra-argumente, né? Agora, o que muitas vezes eu tenho visto é que as pessoas ficam numa campanha, né, de difamação, de mentiras, de desgaste a figuras importantíssimas para a direita, e que isso só atrapalha a direita e que muitas das vezes, né, quem acaba sofrendo esses ataques fica em silêncio, mas uma hora nem sempre vai ficar, né, em silêncio e acaba, obviamente, também revidando. Aí essas mesmas pessoas começam a se dar de vítimas, sendo que elas mesmas estão há anos atacando aí diversas pessoas da direita. Então, eu acho que esse é um panorama que eu faço de que eu vejo que a gente precisa ganhar ano que vem, e esse momento agora a gente precisa ter estratégia, ter planejamento, pensar não somente, né, com o coração, pensar com a mente, e a gente ir para cima e vencer essas eleições. E agora do Bradock Show, aquela super conversa que vai render sempre. Boa noite, Nicolas. Muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelas palavras elogiosas aí da minha influência na sua formação intelectual. É recíproca a admiração. Você se tornou um parlamentar exemplar, aliás, reconhecido com premiação, né, de melhor
deputado e tudo. E eu quero pegar um gancho exatamente disso, porque essa patota dessa bolha barulhenta, né, que chama todo mundo de traidor, de intergaláctico, é uma patota cansativa, que gera mais intriga do que qualquer coisa, mais divisão. Eu conheço algumas pessoas que se afastaram de Bolsonaro por não aguentar mais esse tipo de militância, né, de torcida fanática e que demoniza todo mundo. Você vê que a obsessão deles é atacar o Partido Novo, que é um partido muito alinhado com quase toda a agenda bolsonarista, é atacar agora a Revista Oeste, que é um veículo independente que dá voz a tanta gente que inclusive sai em defesa do Flávio, é atacar a Gazeta do Povo, porque tudo virou... É exatamente pegando o gancho no que você acabou de falar, porque tem gente que acha, e aí é uma opinião legítima, que tem que ser rebatida com argumentos, de que o seu empenho em relação à campanha do Flávio Bolsonaro, agora definida pelo próprio Jair, é um empenho tímido, digamos assim. Suas redes sociais são uma bazuca, você é um comunicador muito eficiente, basta entrar no seu X e ver a quantidade de ataques que você vem fazendo ao PT, que você também faz aos arbítrios do Supremo, mas em relação ao apoio da candidatura do Flávio, alguns consideram um apoio tímido. Como é que você pretende agir daqui para frente? Você vai estar em palanque com ele? Você vai estar dedicando a sua bazuca, os seus milhões de seguidores a convencer que o Flávio realmente pode ser esse Bolsonaro mais moderado? Consta, é engraçado, né? Porque essas pessoas que ficam me acusando de, ai, ele deu um apoio tímido, ai, ele não falou da Magniste, ai, ele não deu um devido apoio a Eduardo e Paulo, etc. É engraçado porque o que eu sinto é que nada que eu fizer vai ser suficiente. Essa que é a realidade, né? Eles disseram que eu não dei apoio suficiente à anistia. Gente, com todo respeito, durante 6 meses na CPMI do dia 8, quando todo mundo estava com medo de falar do Alexandre de Moraes, eu estava lá falando. E não vou falar quem não estava lá, mas eu estava lá. A gente foi em todas as manifestações da anistia, na Avenida Paulista, a gente se desgastou ali, porque, horas, o Alexandre de Moraes está prendendo pessoas por palavras. Eu poderia ter sido preso, poderia ter sofrido busca e apreensão, eu estava colocando o meu na reta, e ainda assim, eu decidi enfrentar, mas todos esses, obviamente, sem enfrentar, calados e sem dar a repercussão. Eu estive na Papuda, Constantino. Eu fui na Papuda, visitei o Clesão, fui na Colmeia também, visitei as mulheres que estavam presas, visitei diversos familiares presos também no dia 8 também do meu estado. A gente ocupou a mesa, estive ali na frente, entendeu? A gente fez um documentário de 10 vídeos mostrando os vídeos mais absurdos, de casos absurdos de pessoas presas no dia 8 de janeiro. Fiz dezenas de vídeos que deram milhões de visualizações a respeito da anistia. Enfim, fiz uma carta aberta, né, ao presidente Bolsonaro, antes dele, enfim, ser preso, mostrando a importância, né, dele para o Brasil e por que ele deveria também ser alcançado também pela anistia. Mas ainda assim, na narrativa dessas poucas pessoas, isso daí não vale de nada. O importante mesmo é bajular. E eu não sou o tipo de cara assim. Eu acredito que várias pessoas que muitos outros não alcançam. E eu preciso utilizar isso para o bem da direita. Então, quando, por exemplo, eu faço um vídeo do Pix, que mesmo eu não citando o Bolsonaro, porque eu sabia que isso poderia, enfim, gerar um atrito, um nojinho de alguém ali de compartilhar o vídeo, quando eu bato e desgasto o governo Lula, eu estou ajudando quem? Eu estou ajudando, obviamente, o opositor do Lula, que é Jair Bolsonaro. Então é engraçado que as pessoas, né, acusam, né, de estar fazendo um apoio tímido ao Flávio, mas o Flávio mesmo não acha isso. Né? Ele compartilhou o meu post quando eu apoiei ele, agradecendo o apoio, me compartilhou nos stories, né? Deu falando ele na entrevista agora recentemente no SBT News. Eu também postei também um vídeo dele me elogiando também, enfim, no Léo Dias. Então, o que eu sinto é que essas pessoas, e se você para estudar um pouquinho só o Alinsky, eles têm uma mentalidade revolucionária, que anteriormente não se podia colar com o Pablo Marçal, porque, enfim, ele era o cara do sistema, era o candidato Alexandre de Moraes, e de forma alguma a gente tem que compor, mesmo que seja difícil, mas com o sistema, que na época representava o Nunes. Aí o interessante é que agora, e sem defender um lado ou outro, mas interessante que esse mesmo pessoal defende que o Tarcísio é sistema e, portanto, deve empurrar ele para fora e trazer pessoas como o Pablo Marçal. E, mais uma vez, deixando bem claro, não acho errado ele apoiar o Flávio recebeu o apoio dele, para mim tudo certo. Isso aí é política, mas como fica a coerência dessas pessoas, né?
que, enfim, colocaram ele como, enfim, como um garoto do Alexandre de Moraes, cadê ele na anistia? E agora está feliz porque ele apoiou o Boulos. Então, ó, o Boulos não, que apoiou o Flávio Bolsonaro. Então, percebe que a falta de coerência acaba nos manchando. E o interessante, Constantino, é que em diversos momentos eu me mantenho em silêncio exatamente para preservar algumas figuras. Porque se eu for falar tudo que eu sei, e se eu for usar todas as armas que eles usam contra mim, porque a gente não usa tudo que eu sei contra eles, né? Eles não, eles podem usar todos os meios para poder nos atacar. Eu sei que eu vou estar gerando uma briga muito grande. E esse desgaste é para a direita como um todo. Então eu preservo a direita, coisa que eles não fazem, porque eles literalmente, mais do que nunca, estão mostrando que eles só estão preocupados em si próprios, né? Só estão preocupados, enfim, com o poder e com o poder acima de tudo, com o capital político. E mesmo sobre todos esses tipos, né, aí de ataque, graças a Deus, hoje saiu uma pesquisa, né, da Atlas Intel, me colocando aí como o político mais bem avaliado do país. E eu fico feliz de verdade, porque É isso aí, pessoal. Cara, a direita vacila demais. Dá muito, muito, muito vacilo mesmo. A gente não vê isso na esquerda. O que a gente vê na esquerda? O Biden interferindo diretamente aqui no Brasil, né, para que o Barbudinho vença. Vocês entendem a dimensão do negócio? Os caras fizeram interferência absurda aqui, tem prova, né? A gente viu vídeos, depoimentos, vimos até o Barboso falando, né? E os caras mandaram lá os verdinhos deles para avisar que tá. Tem tudo aí, né, gente? Eu não vou ficar aqui falando, mas houve interferência sim dos caras. Aí quando você vai para a galera da direita, você vê o quê? Você vê o Laranjão fazendo acordo para prejudicar o seu time, mas um acordo que vai o beneficiar diretamente, né? Não pensando no time como um todo, pensando somente em si. É uma galera muito dividida, né? A galera da direita é algo assim meio que sem explicação, né? Não tem união, é sempre os caras querendo dividir, né? E a Bíblia também fala que os filhos das trevas, né, muitas das vezes eles conseguem ser mais prudentes do que os filhos da luz. Você vê várias denominações dos filhos das trevas? Não, os caras têm uma, né? Um estourando aí 3. Mas não é para dividir, né? Nunca olha, aquele lá tem menos poder que eu. Mas não, a gente vê, igreja tem, eu não sei quantas placas de igreja existe. Porque a galera fala, olha, aquela lá não salva, essa aqui que salva, essa aqui salva porque essa aqui você não pode tomar cerveja. Aquela lá você pode usar short por causa. Tem umas galera que tem umas viagens, cara. E o mais engraçado é que as pessoas acreditam nessas viagens, entendeu? As pessoas elas não buscam o conhecimento, né? Elas querem acreditar naquele cara que está lá em cima, que é uma pessoa. As pessoas não entendem que aquele cara que está lá em cima é uma pessoa igual elas. Elas não entendem isso, né? As pessoas não conseguem entender que aquele cara que está lá em cima é igual elas. Jesus ele tentou passar isso para as pessoas de uma forma grandiosa, só que as pessoas não pegaram, né? Na hora de Pedro foi lavar os pés e ele não aceitou. Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele não aceitou. Mas Jesus ele estava mostrando, é óbvio que a gente não se compara, né, a Cristo, né? Mas ali ele estava tentando mostrar um símbolo de que nós somos todos iguais. Não tem um cara ali que ele é o manda-chuva e ele vai falar uma coisa que está fora do que está escrito e você vai lá obedecer porque ele teve uma visão, não sei das quantas. Nós somos, cara, ser humano, a direita, os cristãos, é uma galera que não dá para entender.
está sempre querendo dividir. E os caras do mal, como diz a presidenta, né, fazem aliança até com o capiroto.